Windows R. Olá, eu sou o Ben David e estamos com mais uma videoaula sobre o curso R, módulo Programação em R nível básico. Hoje nós estamos com a aula 17, Como criar funções. Para mais detalhes, entre na página do curso bendavid.github.io/curso R, em que aqui nesse material, na barra de navegação, vocês vêm aqui em material e em material vocês vão na opção básico e aqui em básico vocês vêm na seção aqui no sumário em como criar funções. É interessante vocês visualizarem essa seção, porque por meio dessa seção vocês poderão consolidar seu conhecimento após a visualização desse vídeo. Complementem a visualização desse vídeo com esse material. Vamos lá? Então, a parte de criação de funções, nós vimos até agora a utilização de funções. Agora nós estamos numa parte um pouco mais avançada, em que agora nós queremos criar as nossas próprias funções. E para nós criarmos as nossas próprias funções, nós vamos utilizar a função chamada function. Então, a sintaxe básica dessa função é assim. Se nós iremos usar uma atribuição, nós iremos nomear essa função como um procedimento normal de nomeação de um objeto, né? E dentro de function nós vamos definir, na realidade, os argumentos de entrada dessa função. Se vocês observarem a videoaula sobre funções, nós temos aqueles 3 componentes básicos de uma função, né? Aqui nós temos a forma usual, né, com as chaves, em que lá dentro nós vamos colocar o corpo da função, ou de forma simplificada, sem essas chaves, quando a expressão dentro do corpo é simples, é pequena, em uma linha de comando se consegue, então você pode usar a forma simplificada. Então nós podemos utilizar os 3 componentes básicos de uma função. Primeiro vamos ver num exemplo simples. Eu criei aqui uma função chamada fun1, em que aqui eu dou um argumento inicial, que é um argumento x, que significa, dado esse argumento x, vai ser realizado esse conjunto de instruções aqui, de expressões, em que aqui eu criei um objeto que se associou a uma operação binária, x mais 1, em que esse x vai ser o valor que eu vou repassar aqui no argumento. E aí ele vai fazer uma soma e vai me retornar. Eu estou usando uma função chamada return, em que ele me retorna o objeto res. E aí quando eu vou chamar essa função, eu vou chamá-la usando o nome dela, que no caso é fun1. E aí eu defino qual é o argumento que eu quero utilizar para x. No caso, um vetor de comprimento 1, que é um objeto. Então, passando esse objeto para o argumento, ele vai lá dentro executar, somar mais 1 e me retornar o valor de res, que foi 6. Então, é isso que é feito. Então, se vocês observarem, os mesmos componentes que tem numa função normal, aqui na nossa criação também tem. Nós temos os argumentos, o corpo e o ambiente. O ambiente significa o local aonde a função foi criada. Nesse caso aqui, né? Que a gente chama isso de ambiente de função. Uma segunda opção, perceba que quando eu executo no console, se eu digito um valor, sei lá, 5 mais 1, do jeito que a gente fez, veja que ele me retorna o valor 6, né? Nesse caso aqui, aqui dentro vai acontecer da mesma forma. O R ele observa a sequência de expressões de forma sequenciada. Então, ele vai executando linha a linha do jeito que a gente faz no console. Então, aqui nesse caso, quando eu entro dentro da função e eu simplesmente expresso o valor x mais 1, isso aqui é como se eu imprimisse na tela,
Então, essa última instrução, né, essa última expressão, é o que vai ser retornado para a função. E aqui, nesse caso, eu não precisei usar a função return, ou seja, retornar aquilo que eu quero que a função mostre após a sua chamada. Então, de forma similar ao que foi feito anterior, e de forma mais enxuta, né, a sintaxe, a forma de construir, eu tenho o fun2, que me retorna o mesmo valor, né? Bem, falado isso daí, agora uma coisa que não é obrigado é eu nominar as funções. Então, eu posso usar simplesmente function e simplesmente já definir os argumentos e o corpo e executá-la, como eu estou fazendo aqui dentro dessa função integrate, ou seja, eu estou realizando o cálculo de integração. Então, nós chamamos essas funções da qual nós não nominamos, nós chamamos elas de função anônima. Então, aqui nessa situação, eu estou pegando esse argumento aqui, f, e dentro dele eu estou eu estou definindo uma função, em que essa função ela é x ao quadrado, que é essa parte interna aqui, ó, da integração. Então, nesse caso, eu estou dando um outro argumento que faz parte do integrate, que é o limite inferior e o limite superior, e ele aplica nessa função aqui x ao quadrado. Automaticamente, ele já repassa para essa função esse limite inferior, faz o cálculo de integração e me retorna o valor 1/3, que aqui ele está me dando em casas decimais, 0,33333. Então, essa função aqui interna é o que a gente chama de função anônima, ou seja, não precisei nominar, porque eu não precisei utilizar novamente essa função. Então, nesses casos, nós utilizamos funções anônimas. Bem, aqui pegando esse gancho, nós vamos entrar para aqueles 3 tipos que nós falamos lá em funções de chamadas de função. Então, eu estou aqui com uma sequência de funções e nessa sequência de funções eu estou fazendo alguns passos para o cálculo do meu desvio padrão. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Exato. Então, aqui primeiro o que foi que eu fiz? Eu peguei, aqui específico é um vetor, né? Eu peguei um vetor e subtraí de cada elemento a sua média. Depois eu criei uma outra função, que essa outra função ela é x ao quadrado, ou seja, eu vou pegar todos os valores e elevar ao quadrado. E por fim, eu vou pegar esse vetor, vou somar todos eles e vou dividir pelo comprimento desse vetor, ou seja, o número de elementos que tem nesse vetor, menos 1. Isto é, eu estou fazendo uma sequência de passos para calcular a variância. Quando eu aplico a raiz dessa sequência de funções, eu estou executando o desvio padrão. Bem, o que é que eu vou fazer então? Eu vou gerar aqui 100 valores. Eu estou usando essa função aqui setSeed, porque isso gera de forma aleatória. Significa que toda vez que eu rodar run rnorm 100, ele vai sempre gerar 100 valores diferentes. Eu não quero que isso aconteça, eu quero que ele fixe esses 100 valores. Dou uma semente qualquer, ou seja, um número qualquer inicial, e toda vida que eu executo essa linha de comando antes desses geradores aleatórios, sempre eles vão repetir os mesmos valores. Se você não quer que repita, só é retirar essa linha de comando e não executá-la. Beleza. Feito isso, vamos lá para o nosso processo. Então, as chamadas de função, da mesma forma que aconteceu na videoaula anterior, vai acontecer aqui também, que é o alinhamento. Só que aqui agora são para as nossas funções criadas. Então, o que é que vai acontecer aqui? Eu vou executar primeiro o aux1, jogar o resultado dentro do aux2, o aux2 vai executar, jogar dentro do aux3 e, por fim, o resultado de aux3 vai jogar no primeiro argumento da função raiz quadrada. Ou seja, o que foi que eu fiz aqui? O aux1, eu peguei todos os valores e subtraí da média. Todos esses valores eu joguei dentro de aux2, isto é, essa diferença eu elevei ao quadrado.
E por fim, isso tudo é um vetor, ó. E por fim, peguei todos esses valores e elevei ao quadrado, peguei a soma deles, verifiquei quantos elementos tinha e realizei essa operação. Isto é, peguei a soma desses valores ao quadrado e dividi por n menos 1, ou seja, o número de elementos menos 1. Eu computei, na realidade, a variância. Lá no final, quando eu peguei o valor da variância, eu só apliquei a raiz quadrada, ou seja, nesse resultado, e coloquei no primeiro argumento de SQRT, e apliquei a raiz quadrada. Ele me retorna o valor do desvio padrão. Então, veja que é o resultado de uma função sendo utilizada no argumento de outra função. É o que a gente chama de chamada de função do tipo de alinhamento. Se eu quisesse guardar esses passos e ir fazendo atualizações de modo intermediário, eu poderia utilizar esse mesmo resultado e obter assim. AUX1, eu peguei o resultado e associei com DP, e aí esse resultado de DP eu jogo dentro de AUX2 e atualizo o DP. Esse DP já foi atualizado, eu jogo dentro de AUX3 e eu atualizo o DP. E aí isso eu faço essas atualizações, ou seja, eu não estou conseguindo. Perceba que agora eu estou atualizando o nome de DP, associando a objetos diferentes, está sendo criado, né? Que ao final eu tenho o desvio padrão. Se você quisesse algum resultado desses passos, o que era interessante era você mudar o nome do objeto, né? Para que você pudesse recuperar, por exemplo, o resultado de AUX2. Então, você poderia colocar aqui DP1, DP2, DP3, DP4, DP5. Agora, claro, teria que atualizar dentro das funções que está recebendo, né? Se aqui você colocasse DP1, aqui dentro de AUX2 deveria ser DP1. Aqui DP2, jogaria DP2 para cá e assim sucessivamente. Se você quisesse recuperar os resultados intermediários. Geralmente, quando a gente cria funções, nós criamos lá dentro também um conjunto de funções em que os passos intermediários eles são importantes para o processo, mas não para o resultado final. Então, nesse caso, eu não quero recuperá-lo, quero só o resultado final, então eu faço por esse procedimento. Beleza. Por fim, nós temos a chamada de função usando o operador pip, lá do pacote que nós vimos na videoaula anterior, que é o Magri TTR, né? Então, vocês dão uma olhada lá na videoaula de funções que nós comentamos sobre esse tipo de operador unário. Então, da mesma forma, as três chamadas. Temos coisas aqui importantes ainda para visualizar que nós não vimos na parte da videoaula de funções, que é o seguinte. Aqui nesse caso, eu criei uma função EstDesc, em que, usando agora de modo mais refinado do que nós utilizamos lá nas estruturas de controle, na videoaula de estruturas de controle, eu estou criando uma função agora em que eu vou entrar com o vetor e vou dizer qual é a medida descritiva que eu quero utilizar. Aqui, a medida descritiva que eu quero utilizar, ou vai ser média, mediana ou média aparada. Nesse caso, o que é que vai acontecer? Eu criei essa função, aqui dentro eu coloquei essa condição, usei esse controle, essa estrutura de controle que é o switch. Se vocês tiverem dúvida, deem uma videoaula nessa aula sobre controles e estruturas de controle. E por fim, eu armazeno ela em res e eu retorno res. Beleza. Feito isso, eu criei essa função e aí agora nós vamos aplicar essa função, né? Nós vamos chamar ela. Então eu criei de novo um objeto com 1000 valores, armazenei ele em x e aí o que é que vai acontecer? Bem, aí aqui em EstDesc eu tenho o primeiro argumento e tenho o segundo argumento. Então eu tenho o vetor, em que o primeiro argumento, por coincidência, é x, e o objeto que eu criei também, o nome dele é x.
e a opção é média. Então eu venho aqui, ele pegou o vetor e calculou a média aritmética. Perceba agora que se eu estou nominando os argumentos, nas videoaulas anteriores, não sei se vocês perceberam, mas eu utilizava muito as funções sem nominar os argumentos. E aí vocês vão entender agora qual é a finalidade de nominar ou não os argumentos. Então, quando eu nomino os argumentos, eu digo o nome do argumento na função que está recebendo determinado objeto, eu posso mudar a posição. Por exemplo, ó, aqui primeiro eu coloquei o argumento x e depois coloquei o argumento opção. Quando eu vou chamar a função, se eu nomino os argumentos, se eu dou nome, se eu digo o nome dos argumentos, eu posso mudar a ordem. Perceba que x é primeiro aqui e aqui agora eu coloquei opção, mas ele está nominado. É o nome do argumento é opção. Então, nesse caso aqui, a função é executada sem problema algum, porque eu estou nominando. Então, uma outra coisa que eu posso fazer aqui nesse caso, ó, eu sei que aqui primeiro é um argumento que vai receber um vetor, e aqui ele vai receber um caractere que é uma daqueles três nomes, média, mediana ou média par. Se eu não ponho o argumento, mas digo o que é em cada posição, os vetores, ou na realidade os objetos, a função ela executa sem problema. Agora o que acontece? Acontece que se você mudar a ordem nesse sentido, como não está nominado, a função ela não vai entender e ela solta um erro. Por quê? Na primeira, como eu não nominei, o primeiro argumento deveria ser um vetor e aqui foi um caractere. Então, isso gera conflito na hora da função visualizar quais os objetos que ela vai utilizar. Então, nesse caso aqui, quando eu não nomino, a ordem ela é importante dos argumentos que você entra para executar a função. Então, esse macete ele é interessante nesse sentido, essa sintaxe, essa forma de como você chama a função com os argumentos. Beleza, se vocês tiverem dúvidas, coloca uma interrogaçãozinha antes da função, se é de um pacote, para você saber quais os argumentos e o que é que esses argumentos eles têm como finalidade, o que é que ele é, qual tipo de objeto pode ser utilizado nesses argumentos. Isso é interessante para você entender a função e nesses manuais de ajuda, sempre no final você tem um exemplo em que esse exemplo você pode replicar para ver o que é que acontece com essa função. No caso das suas funções criadas, como é você que está criando, não tem ajuda nenhuma. A programação é sua, então você tem que entender o que é que está sendo feito. Bem, agora nós chegamos a um ponto muito importante que é o escopo léxico. Todas as funções em linguagem de programação ela tem um escopo, ou seja, a forma como a função ela executa suas instruções. Aqui no caso do R, o escopo léxico significa o seguinte: nós falamos para vocês anteriormente sobre o ambiente. O ambiente, voltando, é o local aonde armazena as ligações do nome com um determinado objeto. Então, quando eu digito no console o nome de algum objeto, o R vai no ambiente e verifica: existe esse nome? Existe. Ele está ligado a que objeto? Aqui. Então, ele faz essa conexão e na hora que eu digito o nome, ele imprime o valor do objeto, porque foi o ambiente que armazenou essa ligação. Bem, no escopo léxico, o que é que vai acontecer? Toda função, quando nós criamos, quando nós iniciamos o R, o ambiente sempre corrente nosso é o ambiente global. Então, quando você criou uma função, sem ter feito alterações adicionais, a função ela é criada no ambiente global, que é o ambiente corrente. Esse ambiente global, nesse caso aí, é o que nós vamos chamar de ambiente de funções, porque é o ambiente onde a função está definida, né? Onde ela foi criada. Isso significa dizer que nós
quando vamos executar as instruções, as expressões dentro do corpo da função, algumas outras linguagens não permitem com que você execute variáveis, para o nosso caso, objetos, que não esteja lá dentro do corpo da função. Então, no caso, o escopo léxico no R significa que se houver variáveis no ambiente de funções, isto é, no ambiente onde a função foi definida, e lá dentro do corpo da função eu não tiver o nome dessa variável, mas ela está no ambiente de funções, o escopo léxico permite com que essa função ela chame esse objeto para dentro dessa função. É essa flexibilidade e é todo esse norte que faz com que, por exemplo, funções que não estão definidas ou objetos que não estão definidos dentro de funções, elas consigam ser acessadas devido ao escopo léxico. Isso é todo o norte que tem dentro da linguagem de programação no R. O ambiente de execuções significa dizer o seguinte: na hora que você vai executar uma função, ou seja, você chama ela para ela ser executada, ela momentaneamente ela cria um ambiente de execuções onde vai haver o processamento, né, vamos dizer assim, as conexões, as ligações com todos os objetos criados dentro do corpo da função. Então vamos lá para vocês entenderem e concretizarem essas definições. Para dúvidas, acessem o nosso material lá da página do curso. Então aqui nesse caso, percebam comigo. Eu estou criando uma função. Uma outra coisa que eu não falei para vocês anteriormente, eu posso definir uma função sem argumento algum, não tem problema, ó, perceba. E aqui o que vai acontecer? Eu simplesmente defini um objeto e estou imprimindo esse objeto. Só que aqui é no corpo da função. Na hora disso aqui ser executado, lembre-se, vai ser criado um ambiente de execução. Para que essas conexões aqui aconteçam, momentaneamente fica nesse ambiente de execução e na hora de eu chamar, ele vai imprimir e aí na hora de eu imprimir, finaliza essa função ao fechamento dela e o ambiente de execução também se apaga. Então tudo é momentâneo, mas no ambiente onde a função foi definida, no ambiente de funções, que é o nosso ambiente global aqui nesse caso, perceba que eu criei também um objeto chamado x, que se associa, na realidade eu tenho um nome x que se associa ao objeto 10. O que era que deveria acontecer aqui? A gente poderia pensar que quando eu criasse aqui um objeto x igual a 2, e na hora de eu executar o x aqui, na hora de eu executar essa função, como ela está definida no ambiente global, o que deveria ser retornado aqui era para ser o valor 10. Mas aí o que acontece? Acontece um princípio que a gente chama aqui de máscara de nome que ocorre no ambiente de execução. Significa que se aqui tem um nome em que esse nome ele existe também no ambiente de função, esse nome aqui ele sobressairá sobre o nome que está lá no ambiente de função. Então, isso implica que o que está aqui dentro é o que vai ser executado e impresso. Não vai haver confusão dessa função, ou seja, para o R, de ter dúvida se vai imprimir o 10 ou 2. Como o ambiente de execução é onde está definido esse x que recebe 2, que isso é dentro do corpo da função, o que será impresso por fan será o valor 2. Essa é a primeira ideia. O que é que vai acontecer agora? Perceba agora que eu não defini uma função. Na realidade, um objeto x. Esse objeto x ele não está no corpo da função, ele está fora da função. E aí o que é que vai acontecer? Na hora que eu chamo essa função, essa é a ideia do escopo léxico. Percebam.
Na hora que eu chamo essa função, o ambiente de execução ele é criado. Eu vou dentro dele, que são as instruções que vai ocorrer no corpo da função, e aí a função vai procurar. No ambiente de execução, existe um objeto que está associado ao nome X? Não, não existe. Então eu vou para um ambiente superior. O próximo ambiente que ele vai é o ambiente da função, que é o ambiente global. Aí ele chega no ambiente de execução e faz assim: existe algum objeto que tem nome X? Tem. Qual é? É o 10. Então, na hora de eu executar, o valor é retornado 10. Essas coisas, por exemplo, em linguagens de baixo nível, elas não ocorrem. Quer dizer, não sei todas, mas, por exemplo, a linguagem C, isso aqui não é permissível. Em algumas situações, né? Ou seja, na variável global, que é esse caso aqui, né? O nosso ambiente de execução, aqui dentro eu precisaria definir a variável para que ela fosse executada. A não ser que você usasse outros tipos de variável. Eu não vou entrar em detalhe na linguagem C, estou falando da linguagem R. Então, o escopo léxico significa isso, que as funções elas podem capturar variáveis que foram definidas no seu ambiente de função e que não necessariamente esteja no seu corpo. Então, ela consegue captar isso. Bem, vamos para um próximo exemplo. O caminho de busca significa, aqui dentro eu poderia não ter utilizado, vamos voltar para a expressão anterior, não utilizei aqui. Significa que, se aqui nesse X, no ambiente de execução, ou melhor, de função definida de onde a função foi definida, no caso no ambiente global, não existisse esse valor X, o que iria acontecer com essa fun aqui? O que ela iria pegar agora seria o caminho de busca. O que é o caminho de busca? É o processo de onde está todos os ambientes, além do ambiente corrente, que é o ambiente global, os ambientes de pacotes. Então, pensem vocês que se vocês fossem utilizar aqui dentro alguma função, teoricamente, você precisaria ter definido essa função. Então, é por meio do escopo léxico em que, por exemplo, se aqui eu utilizasse a função min, que seria a média, ela está no ambiente que a gente chama namespace do pacote base. Então, o que acontece? Acontece que, se eu olhei o ambiente de execução, não existe min. Olhei no ambiente de função, não existe min. O que é que a função vai fazer? Ela vai para o caminho de busca. O caminho de busca, basta eu digitar a função search, em que eu vou ver hierarquicamente, em termos de ordenamento de onde essa função vai buscar. Ela vai buscar aqui no ambiente global, ela não acha. Ela vem para os demais, até chegar no base, que é no base onde tem essa função min. Na hora que ela acha essa função min, ela chama ela para dentro da função, e aí essa função min é executada dentro da instrução que foi dada para ela na função fun. E aí, na hora de chamar, todo esse processo ocorre, para que aí saia um determinado resultado. Então, veja todo esse procedimento. Então, pode ser que vocês não tivessem se atentado, e é nesse sentido em que, por exemplo, quando vocês usam uma função chamada attach, em que ela entra para o caminho de busca, pode haver conflitos de nomes de objetos. Isso nós vamos ver no módulo intermediário. Então, são essas coisas que vocês têm que entender, a sintaxe e a semântica da linguagem R. Bem, uma outra coisa que acontece em termos de pesquisa dinâmica é a execução da função, ou seja, o processo que ocorre dentro do corpo da função, ela não é executada quando a função é definida. Ela é executada apenas quando a função é chamada.
Então percebam comigo. Aqui eu criei uma função em que essa função agora ela pega o argumento, ou melhor, um objeto x. Perceba que essa função não tem argumento, né? Ela pega um objeto x e ela soma mais 10. Beleza. Aí eu vou e defino o objeto x. Ó, eu digo que x é igual a 10. O que é que vai acontecer? Na hora de eu chamar fun, o que é que acontece? Cria-se o ambiente de execução. O ambiente de execução, ele olha para os nomes e pergunta, existe esse nome x? Não existe. Vou para o ambiente de função. Ah, no ambiente de função tem um objeto, tem um nome x que está associado ao objeto 10. Aí o que acontece? Eu pego 10 mais 10 e retorno 20. Beleza. O que era para acontecer agora? Ah, eu criei um outro objeto. Teoricamente, se aqui eu botei o x igual a 10, a gente poderia pensar que esse 10 ficou aqui dentro e o valor vai ser sempre 20, porque eu acionei a primeira vez. Mas não. Uma vez que nós finalizamos a execução, o ambiente de execução ele foi apagado, né? E aí o que acontece? Se eu chamar a função fun de novo, cria-se um novo ambiente de execução. Então, o que é que vai acontecer? Eu vim aqui na próxima linha de comando e criei agora um objeto em que x, agora o nome, se associa ao objeto 20. O que acontece na hora que eu chamo fun novamente, ele não olha mais para o 10. Ele vem e vai olhar para o valor 20, soma mais 10 e o resultado agora é 30. Então, isso é uma característica do escopo léxico que a gente chama de pesquisa dinâmica. Significa que, na hora que eu chamo uma função, a pesquisa em que a função irá fazer para os nomes, elas só são procuradas quando a função é executada e não quando ela é definida. Isso tem que estar claro para vocês. Por fim, observem comigo. Eu criei aqui um objeto e nesse objeto eu criei também uma função, que é um outro objeto chamado fun, em que aqui dentro eu faço o seguinte, ó. Eu não dei argumento também para essa função, mas eu disse que eu vou pegar um objeto n, somo mais 1 e atualizo n. Por fim, eu imprimo n na tela do console quando essa função é chamada. Aí o que acontece? Quando eu venho aqui, eu chamo fun. Na hora que eu chamo fun, como eu já vi o objeto n igual a 1, o que acontece? Cria-se um ambiente de execução. O ambiente de execução, ele olha para, na realidade, a função olha para esse ambiente e verifica. Existe um nome chamado n no ambiente de execução? Não existe não. Então, eu vou para um ambiente superior, que é o ambiente da função. Existe um objeto, um nome n, que está associado a algum objeto? Existe. O n está associado ao objeto 1. Então, o que é que ele faz? Ele vai e opera essa soma, n mais 1, sendo que esse mais é uma função em que ele correu o ambiente de execução de função e foi para o caminho de busca pegar lá no pacote base essa função e vai realizar essa operação para atualizar n e depois imprimir n. Então o valor deu 2. O que aconteceu com o ambiente de execução? Apagou. Quando eu chamo essa função de novo, o que a gente poderia pensar? O n é 2. Como o n é 2, o que é que ele deveria fazer aqui? 2 mais 1, 3, e na hora de imprimir, imprimia 3. Mas não, ele imprime 2 de novo. Porque o que acontece? O que aconteceu num processo de execução anterior na chamada de função, ela é independente do próximo. Isso não tem atualização nenhuma, ela começa tudo de novo. Por isso, é uma outra característica do escopo léxico que a gente chama de novo começo. É como se ela não tivesse enxergado que existisse ou tivesse atualizado esse n. Ele simplesmente vai e olha para o n que está definido no ambiente da função de novo, porque ele não acha no ambiente de execução, e de novo ele imprime 2. Então, todos esses recursos
se você pensa em algo como programação, muito provavelmente você pode cair em problemas, em erros futuramente, porque você não entende essa parte da sintaxe semântica que tem nas funções da linguagem R. Existem muito mais coisas, mas aí você tem que ler o material, porque lá e também para os próximos módulos, porque nós detalharemos muito mais sobre um objeto tão importante como a função. Então, essa foi a videoaula de hoje. Tiverem dúvidas, mandem as dúvidas aqui na descrição ou entrem em contato conosco por e-mail e até a próxima aula.